Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para atualizar as informações do esporte da nossa aldeia, das coisas que acontecem ao nosso derredor, com a participação do Maringá Futebol Clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro, em busca da sonhada classificação entre as 4 equipes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E o tricolor maringaense vem de um resultado ruim, considerado ruim, por conta de que enfrentou o Cascavel no estádio regional Willie Davids, contou, como é usual, com o apoio da sua torcida, mais de 4.000 pessoas presentes no estádio municipal, para incentivar o Maringá Futebol Clube, que, no entanto, teve maior volume de jogo, criou oportunidades diversas para chegar ao placar, mas não fez o golzinho Salvador, o golzinho que daria praticamente a classificação antecipada para o Maringá Futebol Clube. Mas acabou não sendo um resultado tão ruim assim. O time do Jorge Castilho se mantém nos chamados G4, essa posição que garante passagem à próxima fase, se bem que a coisa está muito apertada. Esse grupo, como vem sendo desde o início da competição, é um grupo muito estreito, muito apertado, muito próximo à qualificação técnica das equipes. A própria classificação diz isso. Nós chegamos já à penúltima rodada com os 4 primeiros colocados separados por uma diferença ínfima, não é? O Patrocinense é o líder com 21 pontos, o Craque de Goiás tem 18 na segunda posição, a Inter de Limeira também tem 18 pontos, está na terceira posição, e com 18 pontos está também o Maringá Futebol Clube e na 4ª posição. A rodada do próximo final de semana, a penúltima rodada da competição, vai pegar fogo, portanto, não é? O Maringá está numa situação, eu não digo confortável, mas dependendo da própria força, vai enfrentar a Ferroviária no sábado às 17 horas em Araraquara. E este resultado e este jogo é importantíssimo, porque ele pode definir a posição do time maringaense. Se vence a partida, eu diria até que está praticamente classificado, porque 18 pontos vai também a 21, e aí fica pela última rodada, quando vai jogar em casa diante do 15 de Piracicaba. Ocorre que o 15 está na 6ª posição e também tem possibilidades, né? Nesta penúltima rodada, o 15 de Piracicaba pode ir a 16 e, indo a 16, virar para a última rodada contra o Maringá Futebol Clube, com chances matemáticas de classificação. Mas, enfim, há uma combinação de resultado por conta de que essas equipes enfrentam, há confronto direto entre essas equipes que estão na briga pela classificação. Mas as equipes todas têm chances. A rigor, apenas o Operário, com 8 pontos, não tem mais possibilidade. Está alijado da competição neste grupo 7. Até o Cascavel, que tem 12 pontos, que somou 1 ponto aqui no estádio regional Willie Davids, tem possibilidades matemáticas de qualificação. Claro que muito difícil, são difíceis as possibilidades por conta de uma combinação em que a Cobra precisa, além dos triunfos, dos 2 triunfos nos 2 próximos compromissos, também precisa que adversários tropecem. Mas é uma situação que existe ainda a possibilidade, mas é claro que o próprio torcedor do Cascavel sabe que é pequena essa possibilidade e o time da Cobra já começa a pensar na próxima temporada do Clube do Cascavel, que é o atual campeão paranaense. Lembrem-se disso, não é? Fez a final com o Atlético, acabou perdendo, mas é o vice-campeão paranaense. Então, em relação ao Maringá, há mudanças do time na partida. A partida, muita gente dizendo que o Maringá é inapto para fazer gols. Acontece que encontrou um adversário bem fechado, um adversário muito difícil, como historicamente tem sido este duelo entre as 2 equipes, o time do Oeste, o Futebol Clube Cascavel, e o Maringá Futebol Clube. Como o Cascavel adentrou o Willie Davids com perspectivas de classificação, se vencesse teria melhores perspectivas, foi um time bastante aplicado que dificultou sobremaneira as coisas para o time maringaense, que teve como novidade a volta do Mirandinha, teve como fato lamentável a contusão do alemão, já nos minutos iniciais da partida, e por volta dos 20, 25 minutos, se lesionou o alemão, saiu, mas entrou o Júlio e entrou muito bem, entrou o Douglas Vitor na partida, também entrou muito bem, criou o número de oportunidades, e os maringaenses reclamam muito, sobretudo, do lance polêmico, do mais polêmico lance da partida, que foi aquele em que o time tricolor quase chegou ao gol, botou bola na trave, uma jogada do Mirandinha pelo lado direito do campo, aproveitando-se de uma falha
do defensor cascavelense, fez o cruzamento, esta bola foi para a área, bate-rebate, bola na trave 2 vezes, e aí, no que seria o gol, no que todo mundo viu o gol, e eu estava numa posição bastante privilegiada, não trabalhei na partida, assisti ali das arquibancadas cobertas, e tinha uma visão bastante interessante em relação ao local do lance. O Iago salta de cabeça para fazer o gol, e é empurrado ostensivamente. Foi pênalti, um pênalti claríssimo que o árbitro pernambucano optou por ignorar. Mas foi uma agressão que o zagueiro cascavelense fez para impedir que o cabeceio do Iago, o camisa 70, fosse certeiro, fosse para o fundo das redes. Então um pênalti, claro, mas é aquela questão, né? Futebol, depois dos 90 minutos, não tem VAR nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Se tivesse, certamente a penalidade máxima, a falta máxima seria concedida para o time maringaense e a história do jogo certamente seria outra, talvez até com um placar mais dilatado, por conta de que se o Cascavel toma o gol em função da sua situação dentro da própria competição, teria que se abrir, teria que buscar o resultado, e aí o Maringá poderia contabilizar com facilidade os 3 pontos e ficar numa situação confortável na competição. Mas isso não aconteceu, o pênalti não foi dado, o Maringá Futebol Clube, uma vez mais, teve maior volume de jogo, teve um número maior de oportunidades, se bem que depois de um certo tempo chegou a correr risco, não é? Na segunda etapa, principalmente, quando o jogo ficou equilibrado, e o time da Serpente valeu-se de contra-ataques para ameaçar o gol de Davidson, mais uma vez uma segura presença do zagueiro, do goleiro Davidson, por isso o pior não aconteceu, né? Um jogo em que o Maringá teve maior volume de jogo, teve maiores chances maiores oportunidades de fazer o placar, que lhe garantiria a vitória, mas correu riscos. Enfim, acabou sendo bom este ponto por conta de que deixa o time do Jorge Castilho no páreo, depende da própria força, vai a Araraquara no próximo sábado buscar esta classificação. Se vencer, certamente estará classificado, mesmo um empate, não é? Você dá uma olhada na tabela de classificação, mesmo o empate diante da Ferroviária, que é concorrente direta pela vaga, porque a Ferroviária está na 5ª posição com 17 pontos. Se vence o time maringaense, assume o G4, vai para a 4ª posição. Portanto, um empate ainda é um resultado interessante, porque isto acontecendo, o time maringaense decide a própria sorte no estádio regional Iri Davids, diante do 15 de Piracicaba, na rodada final. Este 15 que vai para esta penúltima rodada também com chance, como nós já observamos. Isto em relação ao Maringá Futebol Clube, a volta do Mirandinha comemorada, claro que faltando ainda pouco de ritmo, mas é o jogador que empolga, que contagia a torcida, que parte para cima, comete erros em função do ímpeto, como todo jogador, mas o time maringaense, com a volta do Mirandinha, certamente ganha. Esta lesão do alemão, para se lamentar, mas ela abre perspectiva para que o Júlio, este jogador que chegou recentemente do Náutico, seja titular, e ele externou que tem condições de ser titular. Acho agora que com mais uma semana de treinamento, com esta que foi a 2ª partida que fez, já há mais entendimento com seus homens de linha ofensiva, principalmente. Pode ser muito útil este jogador, que certamente vai ganhar a condição de titular, sem contar a lateral direita, que tem a volta do Marcos Vinícius, não é? Voltou do Coritiba e certamente estará à disposição do técnico Jorge Castilho para esta partida crucial, para essa partida decisiva, como tem sido a maioria das partidas do Maringá Futebol Clube, decisiva contra a Ferroviária de Araraquara, na histórica Araraquara, no interior de São Paulo. Isto em relação ao Campeonato Brasileiro da Série D. A 2ª divisão do Paranaense tem os finalistas PSTC, não é? E Andraus. Estas 2 equipes vão fazer a final do Campeonato Paranaense por conta de que o Andraus se qualificou vencendo, aliás, o PSTC se qualificou para esta final do campeonato vencendo nos pênaltis o Patriotas. Quem diria, o Patriotas, que quando começou o campeonato era tido como um dos favoritos para ficar com uma das 2 vagas, fez uma campanha no geral melhor que todos os outros concorrentes, fez 21 pontos na classificação geral. No entanto, o PSTC, que na classificação geral fez apenas 16 pontos, mas mata-mata é mata-mata, mata-mata sobrevive um, morre o outro. A equipe do PSTC venceu o Patriotas por 2-1, nos pênaltis 4-3 para a equipe do interior, equipe que hoje tem como sede a cidade no norte do Paraná de Alvorada do Sul. PSTC e Andraus
O surpreendente Andraus, nada de surpreendente. O competente Andraus, capitaneado pelo não menos competente Jorge Sturion, o mesmo Sturion que fez história no futebol profissional de Maringá, inclusive que elevou o Grêmio de Esporte de Maringá da terceira para a segunda divisão, levou alguns jogadores daquela campanha e acabou se qualificando com méritos. O Sturion consolida de vez a condição de rei do acesso no futebol paranaense, vai fazer a final, vão fazer a final Andraus e PSTC, o primeiro jogo no interior do estado e o segundo na região metropolitana, para decidir quem fica com o troféu, quem veste as faixas, quem deterá o título da competição. Mas os qualificados para a primeira divisão em 2024 são estas duas equipes, o PSTC e o Andraus, da região metropolitana de Curitiba. É isso, um abraço a você, gratidão pela sua atenção aqui na área do esporte.